Obrigado pelas informações, até daqui a pouquinho. Gente, vamos fazer agora um alerta na área da saúde. O Parkinson vai muito além dos tremores. Entender os sintomas não motores é fundamental para um diagnóstico mais preciso e uma melhor qualidade de vida. Eu estou aqui ao vivo com a doutora neurologista Marcela Reuter. Doutora, muito boa tarde, obrigado pela presença. Doutora, por que a gente fala que o Parkinson começa muito antes do tremor, desses sintomas? O que acontece? É muito frequente, né, acharem que realmente todo Parkinson tem que ter tremor. E até também pensarem que todo tremor é Parkinson, mas a doença engloba muito mais coisa do que só isso, né? A gente até sabe que só 70% a 75% dos pacientes com Parkinson, que na verdade se apresentam com tremor. E se a gente for pegar de todo mundo que treme, 5% a 10% só que realmente vai ser Parkinson, né? Que todo mundo treme já fica logo preocupado, se pode ser Parkinson. Então, tem vários outros fatores que a gente precisa englobar. E, como você bem falou, tem muitos sintomas não motores, né? Que eles antecedem. Então, a gente engloba 4 principais, assim, que é o hábito do intestino preso. A gente até às vezes fala que pode começar algo já no intestino, então muda o padrão intestinal, começa o que a gente fala de constipação, né? A gente tem também o sinal de perda do olfato, a hiposmia. Até depois da pandemia ficou até um pouco mais frequente, né, e confundindo, mas é comum da gente ver também começar com essa perda de olfato por alguns anos e depois evoluir com sintomas motores. Um outro sintoma muito que pode acontecer, às vezes antecede também, é o que a gente fala de uma alteração do sono. E o que é essa alteração do sono, né? O nome técnico seria transtorno comportamental do sono REM. Mas o que seria isso? O paciente começa, às vezes, durante a noite, a ter sonhos vívidos, né? Ele começa a ficar agitado durante a noite, começa a gritar, às vezes parece que está brigando contra o bandido, chega até com a queixa no consultório de que agrediu quem estava dormindo do lado ou até caiu da cama. Isso é um sintoma, é um sinal que chama a atenção, que muitas vezes, depois de alguns anos, também é um reforço positivo, que é mais frequente aí na doença de Parkinson. Nem todo mundo que tem isso vai ter Parkinson, mas é algo para a gente reforçar. E também os transtornos do humor, né? Quadros depressivos também chegam a cometer parte aí da população com Parkinson. E esses sintomas não motores, eles ajudam a gente a reforçar, a pensar mais no diagnóstico. Claro que a ideia não é que todo mundo que está com hábito intestinal mais preso, que está constipado, achar que é Parkinson. Não é isso. Mas esses fatores são alguns fatores que ajudam a gente, quando a gente está diante de um quadro sugestivo ou quando já começou, a reforçar aí o diagnóstico. E o sintoma principal da doença de Parkinson, esse sim, não pode estar sem, é a lentidão de movimento. Então, não existe Parkinson sem lentidão de movimento. Que tipo de lentidão de movimento? Pode começar, às vezes, com uma letra diminuindo de tamanho para escrever. Eu posso ter uma dificuldade para caminhar, às vezes a gente vê que o braço fica um pouco mais parado, a passada começa a reduzir de tamanho. Uma lentidão meio global, às vezes, a gente costuma testar muito com a velocidade de movimento com repetições seriadas, né? E aí vê que vai começando a ficar mais lento para os movimentos como um todo. Agora, esses sintomas que a senhora trouxe, né? A questão do intestino, a perda de olfato e a questão do sono também, que precedem a questão do tremor, para quem pode ser diagnosticado com Parkinson, eles são juntos ou eles podem aparecer separados, assim, só um ou todos eles juntos? Não, podem aparecer separados, pode ter só um, pode ter todos ou pode ter a combinação. O mais frequente é a perda do olfato. A gente encontra até 90% dos pacientes. Em quanto tempo, doutora? Assim, eu fico com o meu sem sentir cheiro, por exemplo, por quanto tempo que já pode ser preocupante? Tem estudos até de 10 anos, assim, de vários anos antes. A grande maioria fala em até 5 anos antes, mas a gente consegue encontrar alguns até de um tempo maior. A questão do sono também, às vezes abre uns 4 anos. Mas nem sempre. Tem paciente que abre junto do sintoma motor ou abre depois do sintoma motor. Mas é importante, né? A consulta do paciente com Parkinson engloba muito mais do que somente esses sintomas motores, né? Justamente porque é muito frequente de estar associado, mas não é obrigatório. Agora, por que o diagnóstico é feito principalmente na história clínica, né, e no exame neurológico? O exame neurológico é fundamental, né? Então, assim, na doença de Parkinson, para a gente dar o diagnóstico mesmo, é obrigatório, igual eu falei, ter a lentidão. Então, eu preciso de documentar e examinar clinicamente a lentidão. Isso a gente não vê em exame complementar, tem que ser vendo mesmo, examinando. E aí eu posso ter o tremor,
que aí em 75% dos casos a gente vai ter, que é um tremor mais de repouso, é aquela mão mais paradinha, que parece um contar moedas, pode piorar quando o paciente está andando, é esse tremor mais característico. E eu posso ter também a rigidez, que é uma resistência, o paciente fica um pouco mais travado quando a gente examina. Então é a combinação disso e alguns outros fatores são avaliados e a gente normalmente faz também o teste terapêutico, né? O Parkinson é a falta de dopamina no cérebro. Então a gente tem medicação para poder repor isso e tentar melhorar esses sintomas. Falar nisso, falar no tratamento, a gente tem uma reportagem importante mostrando como as novas tecnologias e os avanços em procedimentos, né, para evitar aí que a doença se propague. Vamos ver, pode rodar. No leito 1 da área de exames, a expectativa de quem sonha com coisas bem simples. Para escrever, para comer, para beber, né, água, um suco, que eu tenho dificuldade com isso. Desde os 40 anos, o seu Gaspar sofre com tremores involuntários. Encosta no meu dedo, vai e volta. Nariz, dedo. Nariz, dedo. O diagnóstico é um distúrbio neurológico chamado tremor essencial. A esperança está na sala ao lado. É onde a equipe do hospital prepara o equipamento. Um ultrassom de alta intensidade. Aqui o ultrassom ele vai confluir as ondas de ultrassom para essa pequena região, é um círculo de 3, 4 milímetros de diâmetro. É uma lesão térmica. Por aumento da temperatura, você queima esse curto-circuito e quando eu elimino o curto-circuito, vocês vão ver que o paciente vai melhorar o tremor. Ao fim do procedimento, a mudança é visível. Hora de matar a primeira vontade. Eu já tomo água no copo, assim, tranquilo. A tecnologia chegou este ano ao Brasil, mas não está disponível no SUS. E tem sido usada também em alguns casos de pacientes com Parkinson. Parkinson é uma doença muito mais complexa, que um dos sintomas que incapacitam os pacientes é o tremor. E a melhora do tremor da doença de Parkinson chega a 80%. O problema é que o Parkinson tem outros sintomas que a gente trata com medicações. A doença não tem cura, mas a melhoria nos tratamentos, seja com a chegada de novas tecnologias ou com aprimoramento naquelas que já existem, tem garantido aos pacientes, cada vez mais, qualidade de vida. Giovana convive com o Parkinson há quase 10 anos. Quando se descobre que você tem Parkinson, chegou o fim. Há 6 meses, ela usa uma espécie de marca-passo cerebral. No procedimento, conhecido como DBS, um gerador envia pulsos elétricos para um eletrodo inserido dentro do cérebro. A gente tem contado com um avanço na inteligência artificial para auxiliar, fazer uma programação desse estímulo que seja mais individualizada, né, às necessidades de cada paciente. O tratamento está disponível no SUS e é coberto pelos planos de saúde. Hoje tem tratamento, tem melhora de qualidade de vida, você pode fazer tudo, você pode ser absolutamente normal com Parkinson. O que é fundamental para quem está enfrentando hoje a doença? Informação. Pois é, inclusive a doutora estava falando aqui que toda essa equipe aí é da sua equipe, né, doutora? Não, na verdade, lá do Hospital das Clínicas, né, eles também trabalham em conjunto no Einstein, ele era o professor Rubens, que é a grande referência aí que a gente tem no Brasil. Agora, a reportagem trouxe duas doenças, né, a gente pode dizer assim, sobre tremores. Quais são as diferenças delas? E ali, até o que foi feito, né, no ultrassom de alta frequência, né, foi feito para tremor essencial, que foi a primeira paciente ali que apareceu. O tremor essencial é uma outra doença, tem uma outra fisiopatologia em relação à doença de Parkinson. É até um tremor, é aquele tremor mais postural, é aquela pessoa que vai reclamar muito do tremor para escrever, para às vezes colocar açúcar num café tem dificuldade porque derrama. É diferente do clássico do Parkinson, que é um pouco mais em repouso. É claro que às vezes leva a dúvida, né? Mas a gente consegue categorizar de formas bem distintas. No caso ali, é um procedimento que chegou recentemente no Brasil, né? Lá em São Paulo, já era feito fora, né? Nos Estados Unidos, na Europa, e que ele faz uma lesão numa área específica que causa o tremor. Mas ali, aqui no Brasil está sendo muito usado, documentado para o tremor essencial, mas está sendo feito também para a doença de Parkinson, que tem muito tremor. Porque esse tipo de lesão só melhora basicamente o tremor. Sendo que, lembra, todo paciente com Parkinson tem lentidão, tem um pouco de rigidez. Então, isso pode progredir com o tempo. Então, tem que saber muito bem para quem indicar, porque ele tem que saber que a doença progride. Ela não cura com isso, mas melhora muito a qualidade de vida, que é o nosso foco, né? A gente consegue progredir muito o tratamento para melhorar a qualidade de vida. Então, nos casos que predomina muito o tremor, pode ter indicação.
Mas a gente tem também ali o marca-passo cerebral, né, que é a estimulação cerebral profunda, que aí muda um pouco o foco, isso a gente já faz há inúmeros anos, que cobre o plano de saúde quando tem indicação. São para aqueles pacientes já com mais de 4 anos de doença e que começam a ter mais dificuldade de controlar os sintomas também, que a gente consegue melhorar muito na qualidade de vida. E aí sim, melhora a lentidão, melhora a rigidez e melhora o tremor também. Ok, doutora Marcela Reuter, neurologista, dando uma aula aqui pra gente sobre Parkinson. Para finalizar rapidamente, então nem todo tremor é Parkinson, precisa ficar atento a isso. Isso é o principal, é o mais clássico de chegar pra gente no consultório, começou a ter um tremor, a gente já fica, tô com Parkinson. Então a gente sempre tem que examinar, vale a pena a gente reforçar esses sintomas não motores, né, igual a gente falou, e também procurar se tem lentidão e junto com as características do tremor, né. É um sintoma muito prevalente no Parkinson, mas não é nem obrigatório e nem específico, né. Ok, doutora Marcela, muito obrigado pelas informações. Agradeço.